Bom dia, Shalom, Boker Tov, Saharaim Tovim, Ivri Tov, Laila Tov, dependendo que horas vocês vão assistir ao vídeo. Hoje, esse é um vídeo do Talmud, né? Vocês veem no título. É uma continuação do nosso estudo do Talmud Essencial. O Talmud Essencial é um manual para nós sabermos, para nós conhecermos o que é que tem dentro do Talmud, né? Do Talmud original. Então é o manual, não é o Talmud, é o Talmud Essencial do Rabino Adin Staunsaltz. E nós estamos no capítulo 18, sobre as festas e dias santificados. Nós já vamos para o vídeo 4, tá? Onde ele vai explicar o que está determinado dentro do Talmud no que diz respeito a Purim e Hanukkah. Então, o que eu pensei em fazer hoje? Como essas duas festas são muito populares, muito conhecidas, muito amadas, tá? E são conhecidas meio que por todo mundo, não é o povo judeu. O povo judeu sabe muito bem disso. Mas o que interessa para nós aqui? Bnei Noach é simpatizantes, tá? Qualquer pessoa que queira conhecer um pouquinho. Existem muitos vídeos, existem muitos estudos sobre esse assunto. Então, o que eu pensei? Nós vamos ler o que nos interessa nesse momento, que é o nosso estudo talmúdico. E aí, depois que nós lermos isso, eu vou dar um espetáculo no meio, com certeza, porque é uma coisa que vem de dentro, tá? Mas nós vamos falar mais sobre Hanukkah do que Purim, dependendo do tempo. Para nós fecharmos isso em 1 hora, não mais do que isso, para não ficar cansativo. Por que eu escolhi Hanukkah? Para falar um pouquinho mais, e não é tudo. Para dar umas pinceladas, fiz umas anotações, porque Hanukkah está aí, está chegando Hanukkah, tá? Hanukkah é dia 25 de Kislev. E hoje é dia 9 de Kislev, então está mais próximo do que Purim. Para nós ir vermos, porque provavelmente eu não vou fazer um vídeo de Hanukkah. Como eu comecei o canal, eu não pensei, vou relatar ali, vamos estudar o Talmud e vai cair justamente perto dessas épocas. Então não existem aqui no canal vídeos próprios das festas, por isso eu sempre dou uma pincelada nas festas para nós entendermos. Outra coisa que eu gostaria de dizer. Então, outra coisa que eu gostaria de dizer. Só um pouquinho, vou ter que dar um pause. Pronto, desculpe. Que na nossa playlist, no nosso estudo do Talmud, nós também trazemos para a nossa vida prática o que pudermos. E quando diz respeito aqui às festas, até fica mais fácil. Mas o objetivo aqui desse estudo é nós conhecermos a estrutura, o conteúdo, a estrutura, nós já conhecemos a época que aconteceu, como começou a Mishnah, a Gemara, e para isso tudo se transformar no Talmud que temos hoje. Então, a estrutura e o conteúdo é a coisa mais importante para nós entendermos aqui, para nós conhecermos aqui. Então, é claro que as festas, como já falamos de Rosh Hashanah, falamos do dia do Yom Kippur, falamos algumas coisas, é o mínimo, mas também não podemos deixar pobre, por isso eu falo algumas coisas das festas. E é mais difícil no estudo do Talmud nós trazermos para a nossa vida prática. A Ética do Sinai é um livro de cabeceira realmente, é um livro moral, né, da moral e a ética, então é mais fácil de nós trazermos para os dias de hoje. Mas nós não podemos deixar pobre, nós não queremos pobreza. E aqui nós podemos entender o seguinte, nós não queremos pobreza, nós queremos riqueza. E o que é riqueza? De uma maneira profunda, é aquilo que você achar que é ser rico. Mas de uma maneira usual, de uma maneira prática e de uma maneira confortável, boa e que nos impulsione em busca da riqueza riqueza é estar inteiro. É rico quando está inteiro. Quando você vê um texto e diz que rico este texto, quando você vê uma pessoa bela e diz que rico este homem, que rica esta mulher, é essa a riqueza. A riqueza é estarmos inteiros, não pela metade,
pela metade é a pobreza. É a pobreza espiritual, é a pobreza nos relacionamentos, é a pobreza no nosso bolso. Então nós vamos tentar fazer que, não vou falar as festas inteiras, tudo, porque não é esse o objetivo aqui, mas também não quero que fique pobre, porque quero que fiquemos ricos inteiros, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. Aqui é assim, ó, Purim e Hanukkah. É assim que está escrito. Veja que aqui está escrito Hanukkah. Olha só, transliteração com CH, o que remete a um re, né? Então, nós vamos falar Hanukkah, mas nós podemos falar Hanukkah, com uma transliteração com H. Então, existem alguns entendimentos do que significa. Nós vamos, ela pode ser uma como é que é quando eu dedico? Rededicação, a inauguração do templo, sempre uma alguma coisa. Nós vamos usar como reinauguração mesmo, tá? Do templo, mas nós vamos ver isso adiante. Eu não aguento e vou falando. Então vamos ler o que diz o Talmud essencial. Purim e Hanukkah. Além das festas especificadas na Torá, existe outra categoria baseada em Drivesofrim, tá? As palavras dos escribas. Por quê? Porque tanto Purim quanto Hanukkah, ou Hanukkah, não está lá na Torá. Sabemos que o término, vamos ver se eu acho aquela página lá que nós usamos lá no começo, que a redação final, olha só, a redação final do Talmud babilônio, que é o mais usado, foi em 500 da Era Comum, tá? E tanto Hanukkah quanto Purim aconteceram nesse inteirinho de tempo, antes do Talmud ser finalizado. Não são festas bíblicas, são festas após acontecimentos, tá? Então, como eu disse ali, baseada em Drivê Sofrim, que são as palavras dos escribas, estabelecida em vários períodos. A Alahá, a lei, já sabemos, inclui nesta categoria todas as festas a que se faz referência nos diversos livros da Bíblia. Referência nos diversos livros da Bíblia. Continuem pensando que não estava estipulado lá na Torá, tá? Aqui quando nós falamos Bíblia, nós falamos do Tanakh, tá? Tais como o dia do jejum, que comemora a destruição do templo, que é um livro de Zacarias, ou a festa de Purim, que é um livro de Esther, que muitas vezes aqui no canal eu disse para vocês que nós vamos falar sobre o livro de Esther, e eu pretendo inclusive ler o livro de Esther. Quem sabe, se Deus quiser e Ele quer, seja lá em Purim, tá? E as introduzidas depois de se completar a Bíblia. Tudo que foi feito ou decidido pelos sábios no decorrer dos séculos deriva do fato de que a Torá autorizou os juízes de cada geração a criarem leis e ministrar justiça ao povo de Israel, dos tempos dos profetas aos últimos dias do segundo templo. Entende? Esse é o tempo que não estava lá, mas está dentro da Torá essa autorização. Nós encontramos isso em profetas, como estão dizendo aqui, tá? Como ele está dizendo aqui. Uma lista de todas as festas estabelecidas através das épocas, tanto para os dias de júbilo, em que eram proibidas mortificações e luto público, quanto os dias de jejum e recordação. Está contida na Megillah Ta'anit, a primeira seção da lei oral a ser registrada por escrito. Quando nós falar Megillah, Megilot, é rolo, tá? Megillah é rolo. Essa Megillah, esse rolo, cuja maior parte foi redigida no final do período do segundo templo, olha só,
cuja maior parte foi redigida no final do período do Segundo Templo. Por isso nós vamos ver festas coisas, acontecimentos que foram depois, né? Já na Era Comum e tal. Ao que parece no início do século I, né? O rabino diz ao que parece no século I. Não está incluída no Talmud, se bem seja muitas vezes citada e possa ser considerada como uma espécie de baraita. Ela contém uma longa lista dos dias de comemoração, a maioria para recordar eventos alegres, tais como vitórias militares, a miúde durante as guerras dos Macabeus. Aqui é Hanukkah, tá? A guerra dos Macabeus. Agora eu li essa frase aqui e eu vou dizer uma coisa para vocês que veio na minha cabeça quando começou essa guerra na faixa de Gaza. E me veio na cabeça assim, tinha começado recém o canal. O povo judeu fez, como é que é aquela frase do limão uma limonada? Ele fez mais, do limão ele fez uma limonada, uma mousse de limão, uma torta de limão. Ele é um povo que fez isso. Então eu imaginei, olha, talvez daqui a alguns anos a gente vai ter algum tipo de comemoração, não com esse absurdo, mas com a vitória sobre isso, com o que eles aprenderam sobre isso. Não tem nenhum conflito, nenhuma guerra, nenhuma diáspora, nenhuma perseguição, nenhum horror, nenhum holocausto que não tenha feito o judeu se melhorar. Por isso eu sempre digo, é uma fênix, né? Olha só, isso não é idolatria. No século II, bom, vamos ficar de olho, né, daqui a uns anos, se vai virar um jejum, se vai se transformar no que esse 7 de outubro. No século II da Era Comum, a vida dos judeus na terra de Israel tornou-se tão intolerável que os sábios, século II, intolerável, observaram tristemente que já não era possível celebrar tais dias, pois o sofrimento era tão grande que o povo já não tomava nota de eventos. Cancelaram, portanto, a maioria dos dias comemorativos registrados na Megilá, conservando apenas as festas de Purim e Hanukkah. O livro de Esther, que é Purim, tá? Especifica certo número de preceitos variados para a observância de Purim, desde a mitzvah de recordar os eventos, preenchida pela leitura pública do rolo, tá? Da Megilá, até a refeição festiva, o envio de doces a amigos e a entrega de presentes a pobres. Olha, aqui já ficamos sabendo mais um pouquinho sobre Purim, né? Porque é disso que se trata o Talmud. Os aspectos dessa festa são esclarecidos no Tratado Megilá. Os sábios proveram o caráter carnavalesco, depois assumido por esta festa, quando expressaram a opinião de que, em Purim, um homem deve embriagar-se até não poder mais distinguir entre amaldiçoado seja Hamã e abençoado seja Mordecai. Aqui eu vou ter que explicar uma coisa. Vou ler essa última frase. O aspecto alegre e festivo de Purim foi preservado através dos séculos, até em tempos de provação e atribulações. Eu vou corrigir, né? Vou ser pretensiosa e vou corrigir essa tradução do Profejai, que eu acho que é ele que traduziu, Friedlin, da editora Sefer, a palavra carnavalesco, para que a gente não confunda, para que nós não confundamos. Então aqui, os sábios proveram um caráter carnavalesco. Aqui ele quis se referir a caráter festivo, tá? Porque foi admitido usar fantasias, as pessoas usam fantasias em Purim, e podem beber um pouquinho além da conta, né? Até, como diz ali, até não saber mais distinguir entre amaldiçoado seja Hamã é o vilão da história, tá? E abençoado seja Mordecai, que é o mocinho da história de Purim.
Então a palavra carnavalesco aqui diz respeito a que ficou uma coisa festiva para beber e tá, não é para ficar bêbado, mas é para, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso nada tem a ver com o nosso carnaval, que é o festival da carne, o que nós conhecemos aqui. O que esotericamente influencia todo um plano invisível aos nossos olhos, extremamente importante e quando quer muito maléfico, acontece no carnaval, porque é a festa da carne, né? Sabemos que acontecem muitas coisas ruins. Então aqui a palavra carnavalesco significa nesse sentido, um caráter carnavalesco, de festa, de pular, de comemorar. Então aqui o que é que eles, o aspecto festivo, o aspecto alegre e festivo foi preservado até o século em tempos de provações e atribulações. Então por que beber até não mais saber distinguir por causa da tristeza enorme que eles se encontravam, como diz um pouquinho antes aqui. Então nesse momento é para festejar, é para ficar alto do chão e é para usar fantasia. Nós vamos entender o porquê da fantasia. Eu estou reforçando isso porque tanto fantasia quanto beber acaba realmente induzindo a pessoa a achar que é um carnaval judaico. Não é, tá? Aqui é uma comemoração de vitória, não uma comemoração de quem usa a roupinha mais curta, quem bebe mais, quem está mais drogado e quem blasfema o nome de Deus mais vezes. Porque o carnaval é isso, né? Uma podridão. Sinto muito se alguém aí gosta, mas desde criança, às vezes que fui forçada, porque tinha o pavor de carnaval. Vamos lá. Ao contrário de Purim, não se concedeu a Hanukkah. Aqui está escrito Hanukkah, tá? Então vocês vão me ouvir falar Hanukkah? Pode ser, tá? Que é a reinauguração. Um tratado especial no Talmud para Hanukkah, porque os sábios não estavam ansiosos por acrescentar ao calendário festas com proibição de trabalho, porque eles estavam tristes. O povo estava, né, não estavam mais nem comemorando as coisas como deveriam, né, os eventos. Então, se você fosse pôr algumas coisas assim, com mais restrições e proibições, não ia incentivar eles a fazer. Então, acrescentar ao calendário festas com proibição de trabalho, especialmente em tempos em que os judeus mal conseguiam encontrar meios de sobrevivência. Mais essa, né? Tinham empobrecido. Veja que eles empobreceram o bolso e podemos perceber aqui que eles empobreceram o quê? Eles ficaram pela metade, né? Riqueza é estarmos inteiros. Parece que os primeiros macabeus desejavam emprestar a esta festa peso maior do que o que veio ter depois. Mas quando o povo foi de novo privado de sua liberdade, tornou-se impossível comemorar em larga escala antiga redenção e vitórias. Em vez disso, encareceu-se outro aspecto da festa. O fato de que era a primeira expressão de uma luta ideológica. Nós vamos entender por que ideológica. Dado que o povo pelejava, então, não tanto por libertação política do jugo estrangeiro, quanto por sua liberdade espiritual. Por quê? Porque nesse momento eles estavam sendo forçados a todo custo, tá? A deixar de lado o seu judaísmo, tá? E se assimilar na cultura, na religião, não sei lá o que, grega. Melhor falando, sírios gregos. O episódio simbólico do vaso de óleo puro que ardeu por 8 dias não só inspirou a injunção de acender as velas de Hanukkah, como foi o fundamento de toda uma visão de mundo. O conceito talmúdico da importância dessas duas festas é resumido na frase: mesmo que se abolissem as festas, Hanukkah e Purim nunca desapareceriam. E realmente são duas festas muito especiais. Esse sentimento
da eternidade das duas festas não se estendeu aos dias de luto pela destruição do templo. Como o profeta Zacarias, os sábios acreditavam que esses dias de jejum só se manteriam válidos enquanto Israel estivesse em infortúnio. Quando o templo foi reconstruído e a paz reinar, quando o templo for reconstruído e a paz reinar, afinal, os judeus serão abolidos, sendo substituídos por dias de regozijo. Dos 4 dias mencionados na Bíblia, o 9 de Ave é o mais importante. Os outros eram jejuns leves, quando se proibia comer e beber da alvorada ao crepúsculo, enquanto o 9 de Ave era observado tão rigorosamente como o Yom Kippur, né? Aquele de pôr do sol até o pôr do sol, aquelas 25 horas de jejum, com as mesmas restrições taxativas. Mas enquanto o Yom Kippur é basicamente o dia do regozijo, da purificação espiritual e da catarse, o 9 de Ave é um dia sombrio de puro luto. E isso não é só porque o dia assinala a destruição do primeiro templo, mas porque depois se tornou um dia marcado para a catástrofe. Na mesma data foi destruído o segundo templo. Não sei se vocês sabiam disso, né? Assim como pontualmente Israel foi atacado nesse acontecimento de agora, num Shabat, né, o que é bem complicado, a destruição tanto do primeiro templo quanto do segundo templo foi em 9 de Av. Então esse é uma data muito triste, né? Porque aqui nós temos destruição, não temos o regozijo. Bom, como foi Betar, o último baluarte de Bar Kokhba. É interessante notar que os judeus foram expulsos da Inglaterra em 1290 e da Espanha em 1492, a 9 de Ave. Aí você vai dizer assim, nossa, mas foi um acaso. Eu vou dizer para vocês, uma vez eu dizia que não existiam coincidências. Eu continuo achando que não existe, mas se eu tivesse que escolher entre duas palavras, acaso e coincidência, eu diria que por acaso não existe nada. Pode haver uma coincidência, que também não acredito muito, mas pode haver. Vamos dizer assim, deu que no acaso você encontrou aquele amigo em tal lugar, isso é um acaso. Mas aí por coincidência vocês estavam comprando a mesma coisa. Aí é uma coincidência. Aqui não tem nem coincidência nem acaso. 9 de Ave para o primeiro tempo, 9 de Ave para o segundo tempo, 9 de Ave para a expulsão da Inglaterra, 9 de Ave para a expulsão da Espanha. E que outras tragédias nacionais ocorreram nesta data. Então não é só essa, tem mais. Tá bom. O Tratado Ta'anit, que nós falamos antes, lida com esses dias de jejum. Não era exclusivamente dedicado a dias de luto nacional. Também discutia os dias em que o povo se lastimava por aflições recorrentes. Estavam particularmente ligados a frequentes secas que ameaçavam a subsistência de toda a população judaica. Os dias de jejum pela seca continuaram a ser observados noutros tempos e lugares, embora não de modo tão cerimonial como o descrito no Talmud, e refletiam a firme convicção de que, quando todo o povo se reunia para rezar em uníssono, suas preces seriam atendidas. Zelava-se então para que todos participassem das preces, e há no Talmud numerosas narrativas acerca de gente do povo, às vezes até que as demais pareciam pecadores, cujas preces foram atendidas por Deus em tempos de aflição. Bom, isso é uma coisa que a gente escuta muito as pessoas falarem, que a pessoa só procura religião quando está com problemas muito sérios. Ou a pessoa, ela vai orar quando ela está em aflição, precisando, né? Nós precisamos aprender a orar para louvar,
em primeiro lugar, para pedir, em segundo lugar, e para agradecer, em terceiro lugar. Essa sequência tem na playlist das preces, essa sequência é instituída, não é instituída, mas ela é observada e aconselhada por rabinos, por sábios, na verdade, por sábios da Torá. A parte da leitura do Talmud essencial, o que o Talmud quis aqui, o essencial dizer o que está lá no Talmud sobre Hanukkah e Purim, está feito, está lido. Agora nós vamos falar um pouco sobre Hanukkah e talvez um pouco sobre Purim, para não ficar perdido. E aí para nós tentarmos ver o que é que nós podemos trazer para os nossos dias. Talvez não seja muita coisa, mas vamos fazer o possível. Deixa eu aproveitar e dizer umas coisas aqui. Ó, aqui é minha camiseta aqui, ó, da Mulher Maravilha. Sabe que essa é a fantasia da Mulher Maravilha em Purim, claro que nos dias de hoje, ela é bem utilizada pelas mulheres e pelas meninas por causa da Gal Gadot, que é a israelense que fez o papel de Mulher Maravilha. E ela é uma maravilha. Se forem pesquisar sobre ela, vão entender. Ela gravou grávida, ela não utilizou dublê, ela concorreu a Miss Universo, se eu não me engano. Ela é toda diferenciadora, viu? Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui antes que eu me esqueça. Amigos gaúchos, amigos gaúchos, chimarrão. Já mostrei um monte de vezes. A prece, a brahá é bênção, do chimarrão é sheakol também. É sheakol como é para o café. Chá, todo tipo de suco, todo tipo de bebida, desde que não seja do fruto da vinha, que é o suco de uva integral e o vinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Tá melhor que o de ontem, mas mais ou menos. Então vamos para as partes mais interessantes. Já conhecemos o que está lá na estrutura. Essa Torá aqui, que é a comentada do Rashi, que eu amo de paixão, essa Torá, ela tem lá atrás, ela é Torá, tá? Ela não é um Taná. Ela tem lá atrás, deixa eu ver se eu puxo aqui e abro. Ela traz as 5 Megilot junto. Olha, as 5 Megilot. Nós vamos ter ali, ó, o livro de Esther, o Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth, Lamentações e Kohelet, que é Eclesiastes. Então aqui nós vamos ter o livro de Esther e vamos ter também acontecimentos, tá? Por exemplo aqui, na cunho de Purim Adomo, Purim El Natsra, Purim de Vidim na Bulgária, Purim de várias coisas, olha só, tá? A título de curiosidade, coisas, Purim, que aconteceram, que acontecem nos lugares. Várias explicações. Olha, tem até, ó, Purim de Pádua, Purim dos cristãos ou Purim das bombas. Tem isso. E o livro de Esther. Então essa é uma Torá que bem importante da gente ter, sabe? Da gente ter. Como eu disse para vocês, eu vou ler tudo que eu puder aqui. Para quem não tem que comprar livro, nada, mas Bíblia tem que ter. Taná e a Torá. Então agora lá, olha só. Dá para ver? Não sei se dá para ver, aquele dia deu para ver. Lá é uma fotinha do Rabad, o qual eu me oriento muito no acendimento das velas, como eu já disse, nas datas, quando é o quê? Eu vou chegar perto aqui para ver, para nós vermos Hanukkah. Olha só, esse aqui é o Rabad agora, desse ano. 7 de dezembro, tá? Vai até 15 de dezembro. 7 de dezembro a 15 de dezembro nós temos a festa de Hanukkah. Hanukkah acontece em 25 de Kislev. Mas o que é Hanukkah? Então, nas minhas anotações. Hanukkah, conhecidíssima como a festa das luzes, porque nós estamos falando de acendimento, porque nós estamos falando de uma iluminação que não se acreditava poder
acontecer em 8 dias, porque o óleo que não estava contaminado dava para um dia só. Tá, mas do que você está falando? Então nós vamos dar umas lidas para nós nos entendermos. Bom, o que significa? Significa dedicação, rededicação, como eu disse. Mas nós vamos utilizar a palavra reinauguração, tá? Que também pode ser chamada assim. Quando que aconteceu? No segundo século antes da Era Comum, tá? Antes da Era Comum. A Terra Santa era governada por Seleucidas, que são os sírios gregos, que eu falei antes, que tentavam forçar o povo de Israel a aceitar a cultura e as crenças gregas, em vez da observância das mitzvot e crença em Deus. Olha só, antes da Era Comum, tá? Contra todas as probabilidades, um pequeno grupo de judeus fiéis, liderado por Yehudá, ele é um macabeu, tá? Por isso que ele fala que é a guerra dos macabeus. Derrotou um dos mais poderosos exércitos da terra e expulsou os gregos. Reassumiu o templo sagrado de Jerusalém e o reinaugurou a serviço de Hashem. O que aconteceu? A menorá significa abajur, tá? Um abajur, uma luminária, tá? O que aconteceu? Quando eles foram acender a menorá do templo, a menorá tem 7 braços, tá? Aqui não, aqui eu fiz um desenho e pintei, porque eu não tenho uma menorá aqui, ó, tá? Aqui não é, tá? Aqui é uma Hanukkah, tá? Olha só, tem 6. Ah, não, aqui é uma menorá. 6, 7. Uma menorá, tá? A Hanukkah tem 9 braços, porque ela vai precisar de um shamash, que vai ser contado também, mas ela tem um outro motivo. Por isso é feita a Hanukkah, e você pode até comprar ela, a luminária, né? A menorá não com os 7 braços, que é bem esotérico, mas com os 9. O que aconteceu? Quando eles procuraram acender a menorá, encontraram apenas uma pequena ânfora de azeite de oliva. Bom, aqui é assim, o azeite que era feito para acender a menorá na ritualística do templo, era um azeite extra virgem. É o azeite, o sonho de consumo nosso, quem gosta de azeite de oliva. Sabemos que, se hoje ainda é difícil, embora tenham as máquinas, imagina naquela época, que você tinha que prensar, né, eram umas coisas de pedra assim no chão, prensar a azeitona de uma maneira artesanal. Tudo era muito artesanal. Então, obviamente que levava tempo, e o extra virgem mais ainda, né? Aquele azeite mais puro de todos. Esse era utilizado no templo. Acontece que os sírios gregos, para mim é difícil falar que é sírios gregos, tá? Contaminaram esse azeite, tá? Esse óleo. Ânforas são aqueles vasos fechados, né? Contaminaram. E era necessário que tivesse uma quantidade suficiente para ficar acesa, né, aquela menorá. Eles tinham para um único dia a quantidade do que não estava contaminado. E levaria muitos dias até que se prensasse e fizesse mais, né? Para todos aqueles, para toda a menorá. Só que então o que aconteceu? Milagrosamente, em vez de durar um dia até que ficasse pronto o óleo para outros dias, durou 8 dias. Então, como eu disse, o judeu faz do limão uma limonada. Realmente eles transformaram isso numa festa de 8 dias, porque ficou durante 8 dias. O shamash, que é aquela vela atendente que vai acender todas as outras, se nós fizermos um vídeo sobre isso, nós vamos devagarzinho falar sobre isso, é acendido no primeiro dia com o shamash, tá? Shamash, aqui é uma menorá, porque eu xeroquei errado aqui. Aqui é uma menorá, mas o shamash é esse, tá? É aquele que é o atendente. Então, com o fogo do shamash, é acendida a primeira vela, tá? No primeiro dia.
no segundo dia, com o mesmo chamache, é acendida a segunda e assim por diante. E vão sendo colocadas no castiçal, na Hanukkah, até chegar no final. Começa da esquerda para a direita. No fim, no último dia, todas elas estarão acendidas, estarão acesas. E isso é muito legal. Eu estou dando pause para poder dar umas pinceladas, procurar nas observações aqui, para não ficar perdido, mas para não falar sobre toda a festa, como eu já disse. Então, assim, essa comemoração começa na véspera do dia 25 de Kislev e dura por 8 dias, tá? O que nós vamos falar aqui, porque não vamos nos aprofundar, é que venceram, tá? Os macabeus venceram, milagrosamente venceram. Assim que conseguiram chegar, eles tiveram milagrosamente também um óleo que durou 8 dias e não um. Eles conseguiram reinaugurar o templo, tá? E aí algumas outras coisas. Esse dia é feito muitas bênçãos e muitas preces especiais para Hanukkah, tá? Para esse dia. Então o que eu quero ler aqui uma coisa que eu achei bem interessante, tá? Recitamos a prece Hallel, é bem conhecida, não vamos falar as preces. Especial diariamente, e adicionamos Val Hanissim, tá? Que é em nossas preces diárias, que nas graças após as refeições, para oferecer louvor, agradecimento a Deus. Agora aqui é a frase que eu queria dizer. Agradecimento a Deus por entregar os fortes nas mãos dos fracos, os muitos nas mãos de muitos, e os perversos nas mãos dos justos. Agora eu vou também levar em consideração o Rabad, é por aqui que eu estou me orientando, e eu quero que a gente pense o seguinte: sabe aquela fruta que está contaminada dentro da nossa fruteira em casa? Quando a gente diz que tem que tirar maçã podre, aquela que está contaminada, ela vai contaminar as outras, né? Mas se ela ainda não estiver contaminada, mas todas as outras estiverem, como aconteceu com o vaso com o vaso do óleo, se ela não estiver contaminada, ela serve para iluminar todo o resto. Então essa maçã, essa fruta, essa está para comer, esta é kasher para comer. Então existem duas maneiras de nós imaginarmos isso. Uma é, tira aquela maçã que está contaminada porque vai contaminar todas as outras. Isso são as influências. Quem anda com tolos age como tolos, ou vai ser visto como tolo. Quem anda com sábios age como sábios. Então, por certo, assim vão o ver. Então nós precisamos entender essas metáforas, compreender que nesse momento não era ela que estava contaminada, eram todas as outras, todos os outros vasos. Então, se você puder levar uma vela acesa num lugar contaminado, num lugar escuro, ela vai iluminar. Mas se você se deixar contaminar por todas as outras, a sua chama vai apagar. E isso serve para todas as horas da nossa vida. Esses milagres que aconteceram com o povo judeu são milagres. E existem pessoas que dizem que não existem milagres. São palavras, são recursos da língua, ferramentas da língua portuguesa, americana, seja a língua que for, para falarmos coisas divinas com palavras humanas. Milagres não acontecem pelas mãos de seres humanos. Milagres acontecem pela mão de Hashem. Então, quando você enxergar alguém fazendo coisas milagrosas, a pessoa não fez nada milagroso. Ou a pessoa é feiticeira, ou a pessoa sabe lidar com a alquimia, o que eu acho bem legal, ou que a pessoa sabe lidar com a numerologia, né, com a gematria, ou a pessoa sabe lidar com os poderes esotéricos e invisíveis.
mas não é milagre. Milagre é o que Hashem faz. Milagre é Hashem fazer durar um óleo que duraria para um dia por 8. Então seja você um chamash, tá? Uma vela tendente que acende as outras. Seja você a maçã que ainda não apodreceu na fruteira e se retire dali. Ou seja você aquela que não deixa os outros se contaminarem. Sejamos nós, né? Isso que eu disse que não tinha como trazer para a vida prática, mas eu começo a falar, quero ver quanto tempo, 40 minutos. Então agora aqui sim eu vou ler porque é mais um pouco de Hanukkah. E foi pouco, gostaria de falar muito mais, mas é uma festa muito legal, cheia de comilança, nós vamos conversar sobre isso e tem uma playlist aqui no canal. Quando é Hanukkah? Tudo isso do Rabad, tá, gente? Que eu tô acompanhando o Rabad. É na véspera de 25 de Kislev, isso eu já sei há muito tempo. Dura, né, 8 dias. E dá bem certinho, tá? São velas especiais que ficam, tá? A primeira que foi acesa fica bem pequenininha. Ah, tem uma coisa aqui de Hanukkah que eu tava esquecendo. Hanukkah, você vai pegar e vai acender a menorá, a Hanukkah, e vai colocar no batente da sua janela, no lugar onde todo mundo possa ver, tá? Isso é feito em Jerusalém. Muitas luzes, muitas luzes. Eu não sei se é em Israel inteiro, acho que não, mas em Jerusalém é. Muitas luzes, todas as casas estão iluminadas, todo mundo está festejando a durabilidade, o milagre de Hashem naquele dia, de durar o óleo, de reinaugurar o templo e de vencerem aquela guerra ideológica, porque dessa vez não era política, não era por território, mas ideológica. Não esquecer, não abandonar o seu judaísmo, o seu Deus, o Deus de todos, e se assimilar com aquelas culturas sírio-gregas. Se estiver ventando e pode apagar, hoje você encontra na internet, você encontra lá com certeza, né, na rua, deve ter para vender em Jerusalém, umas casinhas, umas caixinhas assim, para proteger do vento, para poder colocar a menorá. Porque os judeus colocam no batente das suas portas, existem alguns lugares em shopping center, em parques, ela está protegida ou por um vidro para não apagar. E fazem esse ritual maravilhoso durante os 8 dias. Então você passa por Jerusalém e provavelmente vai olhar para os lugares, vai estar cheio de luzes de Hanukkah. Uma outra coisa aqui que é bem... As coisas que são interessantes, que é essas que eu estou falando aqui para vocês. Já sabemos quando começa, então você já sabe que lá no dia 7 começa, né? E vai até o dia 15. O judeu não faz festa que nem aqui, esse povinho aí que faz um dia, uma noite, sei lá. É uma semana mesmo. É para comemorar de verdade. Então, assim, como é por conta do óleo, ele é o principal, né? É o ator principal dessa história. As comidas, os alimentos festivos desse dia são fritos, são com bastante óleo, tá? Justamente para comemorar que ele permaneceu, que ela permaneceu acesa por conta do óleo que sobreviveu, né? Então, aqui no canal, nós temos a playlist da Merav Dayan, que tem Sufganiot. Sufganiot são sonhos, mas não são esses sonhos que nem os da gente aqui. É um sonho grandão, redondão, fofo, frito. Ou ele é recheado de geleia, ou ele é recheado de doce de leite. Essa é o carro-chefe da refeição festiva de Hanukkah. Existem outras coisas, todas fritas, mas sufganiote eu vou fazer. E como... Vou fazer esse ano. E como ficou perdido, tá no Talmud, tá falando de Hanukkah, Hanukkah não é ainda e tal, eu quero fazer e trazer para mostrar para vocês. E vamos ver se vai ficar bom, porque eu acho que vai, eu não fiz. Esse eu não fiz. Eu já fiz muitos Neraman, que é a orelha de Raman de Purim. O sufganiote eu não fiz. Eu só comprei pronto e era muito ruim. Então vamos lá, alimentos de Hanukkah. Como o milagre de Hanukkah envolveu azeite, é costume comer alimentos fritos em óleo. O clássico do leste europeu, aqui vem, tá? É a história do Rabad, tá?
é o latke, que são panquecas com molho de maçã ou creme azedo. Mas o favorito em Israel são os sufganiot, você sabia? Outra coisa que é interessante, que eu vou ler tudo para vocês não se perder. Fiz um xerox aqui, e tem na internet de monte, porque eu não tenho brinquedinho, tá? Olha só que lindo. É um peão, eles são dois, ó, e umas moedinhas, tá? Se for em Yiddish, o nome é Dreidel. Mas como nós não queremos falar que não seja em hebraico é Sevivon. Vamos lá, Sevivon. Em Hanukkah é costume jogar com um Sevivon. Um dado, aqui diz dado, mas não é um peão, tá? É um peão de 4 lados com as letras hebraicas. Nun, Gimel, Rei e Shin, tá? Aqui é um Nun, vou mostrar aqui se eu consigo. Aqui é um Nun, aqui é um Gimel, aqui é um Rei e aqui é um Shin, tá? E ali é um Shin. Tarará, onde é que eu tô? Um acrônimo para Nesgadol Hayasham. Um grande milagre aconteceu ali. Quando a pessoa está em Israel, ela fala aqui ou ali. Ela fala aqui ou ali, tá? Quando a pessoa não está em Israel, ela fala aconteceu lá, tá? O jogo geralmente é jogado por um pote de moedas, que podem ser de chocolate. Ou outra coisa, assim, porque as crianças participam muito dessas festas judaicas e é por isso que elas acabam amando o próprio judaísmo e levando adiante, porque elas vivem isso na vida. Você vai ensinando desde pequena, educando sobre os problemas que aconteceram, sobre as coisas que o povo passou. Né? Ou chocolate. Ou outra coisa, que é ganha ou perdida, baseado em qual letra o Savivon para quando é girado. Então tem ali como é que joga, não sei. Presentes de Hanukkah. Outra coisa aqui, como eu falei que Purim não é carnaval, Hanukkah não é o Natal judaico, gente. Não é o Natal judaico. A troca de presentes existe e nem é esse o fundamento maior. Tá? Seria até dinheiro. Eu vou ler aqui. Mas não é um Natal. Aqui ninguém comemora o nascimento de ninguém, tá? Aqui a comemoração é justamente por vencerem uma afronta, sabe, uma tentativa de aprisionar ideologicamente um povo, de perder o seu judaísmo, milagrosamente um óleo que durou muito mais, 8 dias mais do que deveria. Milagrosamente o tempo certo para que as azeitonas pudessem ser feito mais óleo. E milagrosamente a reinauguração do templo, tá? Então, nada tem a ver com o nascimento. Não é um Natal judaico, tá? Não é. Então, como fica perto das datas, por ser 25, além de tudo, né? 25 de Kislev, e fica próximo de dezembro, as pessoas confundem. Não é. Purim não é um carnaval e Hanukkah não é um Natal. Então vamos falar do presente aqui, tá? Na sociedade de hoje, olha que legal isso, motivada pelo consumo, isso é rabado, tá, gente? As pessoas tendem a colocar importância em dar presentes em Hanukkah. No entanto, a tradição, na verdade, tá? Não é essa, tá? É dar geld, presentes de dinheiro, tá? Dinheiro para crianças. Além de recompensar o comportamento positivo e devoção ao estudo da Torá, né? Só porque você se comportou bem o ano todo, então o seu nome vai ficar na lista do Papai Noel. Não, aqui são a família que conversa. Aqui é gente com gente, sabe? Não tem um ser imaginário, não tem nada assim que vai te mandar presentes ou não. É o seu próprio pai, a sua própria mãe que te dão ali o dinheiro. E as moedas de chocolate hoje são bem utilizadas. Inclusive, aqui eu já vi no Brasil judeus utilizarem aquelas... que é R$1, sabe? Que é R$1. De chocolate por dentro, mas tem a capinha, é de R$1. Os presentes em dinheiro dão às crianças a chance de darem a tzedakah. Então, assim, se você der dinheiro para a criança, ela vai dar uma tzedakah, ela vai dar caridade. E ela vai se sentir muito importante e engajada.
engajada nesse propósito. Por nada são famílias unidas, por nada são pessoas unidas. Guardem uma coisa na sua cabeça, se um judeu tem problema, todos têm. Aqui no Ocidente, o Ocidente não é bem assim, né? Por isso as moedas de chocolate envoltas em papel prateado ou dourado fazem parte da festa, tá? Agora nós vamos ver o seguinte aqui. Então, como é que nós vamos botar mais um pouquinho na nossa vida de hoje? Já falamos de Hanukkah, que deu para falar. Precisaríamos conversar muito mais sobre isso. Espero que vocês façam alguma coisa. Já tem a data. Ali tem todas as datas no rabad.org, mas eu já disse para vocês, guardem aí, coloquem na sua agenda. É 7, tá? 7 de... meu Deus, deixa eu ver um pouco. Meu Deus. 7 de dezembro até 15 de dezembro, tá? Desse ano, tá? Ver bem para não errar, né? Então, se organizem, tem a receita no canal do Subganiote, desse sonho. Imaginem que isso foi um milagre na vida nossa, na vida de vocês. Imaginem que a gente está contaminado, estamos todos muito contaminados pela mídia, pelas companhias, pela falta de contato humano. Tudo está muito mais online, ao mesmo tempo que isso nos proporciona amizades que talvez nós não tivéssemos se fosse ao vivo, porque não temos aquela convivência diária, então acabamos nos respeitando mais, sabe? Os prós e os contras da tecnologia. Imagine que esse dia você vai ser esse shamash, tá? Essa vela atendente, essa vela de serviço que acende as outras. Você não é a fruta contaminada da fruteira, você é aquela que ainda não está contaminada. Você se retira do lugar onde não tem mais o que fazer e você acende um shamash. Você acende um shamash e com o shamash você acende velas em qualquer lugar onde você for. Porque é a mesma vela utilizada nos 8 dias. Então vamos levar luz, tá? E não nos contaminarmos junto. Procure andar com pessoas sábias, pessoas que você considera melhores que você, embora sejamos todos aparentemente iguais. Não se nivele por baixo, cresça, vá sempre, sempre adiante, porque isso é vencer, porque isso é ser rico, porque isso é estar inteiro. Então nós vamos agora pensar aqui o que é que nós vamos fazer para trazer esse pouquinho de coisas que eu falei sobre Hanukkah para os dias de hoje. Uma é essa, façam um sonho, reúnam uma família, não tem uma menorá de 9 braços, não tem uma menorá nem de 7, tem os castiçais lá, existe na internet para vender uns trocinhos que são retinhos assim, com umas Hanukkah modernas, não tem, quer acender várias velas, não vai fazer essa parte porque não é necessário, tá? Faça uma comidinha, lembre desse dia, lembre de ideologia, tá? Lembre de ideologia, lembre dessa lavagem cerebral que está acontecendo na cabeça de quase todo mundo, ideológica, do que somos, do que não somos, que temos que ser aquilo que achamos que somos, não aquilo que somos de verdade. Essa confusão toda, essa confusão está desde a criança. Porque a gente já é adulto e se envolver e se induzir, porque somos um pouco ignorantes. Mas uma criança não é ignorante, uma criança é pura. E todas as ideologias que andam por aí estão enfiando na cabeça de crianças que são puras, acharem que são o que nem são, o que deixam de ser. Nós somos um e ponto final. Nós somos filhos de Hashem e ponto final. Nós temos masculino e feminino dentro de nós e ponto final. Nós viemos como viemos por algum motivo, nós temos nossas crenças, nós temos nossa religião, nós temos nossos sonhos, nós temos nossos ideais, nós temos a nossa conduta, que deve ser reta, nós temos isso. Então, seja política, seja território, seja o que for, não mexam na ideologia de cada um. A palavra ideologia já é complicada demais. Então, sejamos luz, não sejamos massa podre. Olha só, agora eu estava lendo aqui exatamente o que nós estamos conversando. O que pode significar para você? Aqui diz, nunca tenha medo de defender aquilo que é certo e aquilo que você acredita, tá?
Sempre aumente em questões de bondade e observância da Torá. Leve as luzes para a rua, tá? Hanukkah as velas na sua janela, na rua, nos lugares públicos. Leve, tá? Uma pequena luz vai longe, então as velas de Hanukkah são acesas quando a noite está caindo, esqueci de dizer isso, tá? Colocadas no batente, elas servem como um farol para as ruas que estão escurecendo. Não importa o quanto esteja escuro lá fora, uma vela de bondade divina pode transformar a escuridão em luz. Eu quero contar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar sobre o Sevivon, que é o seguinte, eles eram proibidos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu tinha escrito para nós sabermos. Bom, a época é o seguinte, tá? A Síria, aqui ó, a Síria governou a terra de Israel depois da morte de Alexandre o Grande. Vamos entender na história, tá? E o rei, tá? Que governou, foi apoiado por milhares de soldados de seu exército, tá? Do exército de Alexandre, depois que ele morreu, né? Então aqui, ó, que tá a data? Em 165 antes da Era Comum, os macabeus corajosos, lutadores, oriundos de uma família de muita fé, eles fizeram o tal do conflito, da guerra e venceram. Nós vamos falar sobre isso bem detalhadamente, mas não é hoje, é quando nós falarmos de Hanukkah. Porque senão eu fico só me perdendo aqui. Vocês percebem que eu fico perdido. Sevivon. Quando nós estávamos falando aqui do brinquedinho, tá? Do brinquedinho, isso eu quero ler. Para vocês verem que a perseguição, ela vem, acho que desde o berço. A perseguição contra o judeu vem desde Adão e Eva. Então aqui, a origem desse brinquedo, tá? Eu acho que era Antíoco, eu não me lembro direito, tá? Que era quem governou Israel nesse tempo após a morte de Alexandre o Grande. Ele proibiu que todo mundo estudasse. Ele proibiu tudo. Vamos ver aqui, ó. Decretou que cada aula de Torá era crime punível com morte ou prisão. Em desafio, as crianças estudavam em segredo e quando as patrulhas sírias eram avistadas, fingiam estar jogando uma inocente brincadeira de peão, né? De rodaço. Eu tinha um e não tenho mais. Também conhecido como dreidel, já falei que isso é Yiddish, né? E não é Yiddish que nós queremos falar. Esse vivon é em hebraico. Aí as letras, olha só, que eu tinha falado antes. Vamos saber bem por que é o aqui e o lá. Todo Sevivon possui 4 letras, né? Nós falamos, é Nun, Gimel, Rei, Shin, né? Então, cada letra é a inicial de uma palavra. Nun, tá? É a primeira palavra, é a primeira letra da palavra Nes, que significa milagre, tá? Gimel é de Gadol, que significa grande, nós já sabemos, né? Hagedolá, grande assembleia, né? Knesset Hagedolá. Rei, primeira letra de Raya, que significa era ou foi, tá? Shin, primeira letra de Sham, que significa lá. Juntas, estas letras formam a frase um grande milagre aconteceu lá. Então, eles não só aprendiam o alfabeto, as letras e algumas palavras, ficavam ali estudando, como eles podiam repetir, recitar essa frase. Isso depois do acontecido. Antes eles eram feitos justamente para eles poderem estudar. Em Israel, ao invés da letra Shin para designar Sham, lá, o Sevivon possui a letra Pei, que é de Pô, porque Pô é aqui, tá? A palavra Pô é aqui. Atualmente, uma vez que as crianças têm dinheiro e tempo livre, é natural que acabem brincando com o Sevivon. Ficam brincando, né? Mas o Sevivon também tem uma mensagem especial. Possui 4 lados, cada um com uma letra do alfabeto hebraico, formando a frase, um grande milagre aconteceu lá, mostrando assim que, mesmo nos momentos de lazer, a pessoa deve lembrar que a providência divina dirige tudo em todas as situações. É o que nós temos
que nos lembrar. Agora eu vou contar uma curiosidade que não é de Hanukkah, que não é de Purim, porque Purim vou deixar para outro dia. Vou falar só de Purim daí. Vão lá, façam os doces e tal. Sabe quando alguém aí de vocês, por exemplo, às vezes de família italiana ou alemã, os antepassados, que diziam que você não podia apontar para as estrelas porque criava uma verruga, né? Você não podia porque criava uma verruga. A criança não apontava, porque antigamente, nos tempos muito antigos, você apontava por conta das estrelas. E quem fazia isso da estrela vindo, né, eram os judeus. Então, os exércitos saberiam, para que não matassem eles, para que não descobrissem que eram judeus, as mães, os pais foram ao templo dizendo: você não pode apontar para cima, né? A estrela, aquela estrela, não pode apontar para cima porque vai criar uma verruga. Quando você varre a sua casa de fora para dentro, como um costume que nós temos, e às vezes nem sabemos de onde vem dos judeus, porque eles não varriam para fora, eles não queriam que as pessoas de fora vissem o seu interior, o que acontecia, porque para fora, isso estou falando depois das diásporas, né? Na diáspora, para fora, eles, fora da sua casa, eles eram pessoas então comuns, o seu judaísmo acontecia dentro de casa. Então quem varre a casa para dentro, saiba, isso é um costume judeu. Como essas coisas aconteciam em Portugal, Espanha, Alemanha, são justamente os nossos antepassados, então nós trouxemos isso para cá sem ao menos saber. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai sair sim um vídeo unicamente sobre a festa, com detalhes. Nós vamos falar de Purim. Nós vamos falar de Purim talvez ainda essa semana. Purim em 14 de Adar, perto do Carnaval, então as pessoas confundem. Mas nós vamos conversar sobre isso também. Vou falar antes, por conta do Talmud, para nós avançarmos no Talmud. Esse era o momento, era o que eu gostaria de dizer, só por conta de nós conhecermos a estrutura e o conteúdo. Agora nós vamos fazer os Salmos do dia 9. Tomara que vocês tenham conseguido tirar alguma coisa para a sua vida diária. Não é o intuito do Talmud, é conhecermos e sabermos que até o ano 500 da Era Comum, que foi o fechamento, que foi terminado a redação do Talmud, que foi terminado completamente ali, Paulo, desculpa, que no ano 500 foi a redação final do Talmud, até ali tudo o que aconteceu, seja vindo pelos escribas e obviamente tudo que está na Torá, então as festas e dias, ou aquelas instituições perpétuas que existem, será por decreto perpétuo, tudo isso está no Talmud, e também as coisas que foram vindo até o ano 500 estão tudo lá. Então essas festas foram depois. Purim nós vamos ver que foi, se eu não me engano, no século IV da Era Comum. E Purim talvez seja mais interessante contar, mas é que as duas são maravilhosas e eu quero fazer um vídeo inteiro só de Hanukkah, mais curto, ou das duas festas, mas só sobre elas, tá? Sem o Talmud. Vamos ler o Salmo 9. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelas mensagens, amados. Eu estou gostando muito de estar com vocês. Curtam, comentem, compartilhem, se você está fazendo sentido para vocês. Vamos ler o Salmo 9. Ao mestre do canto, sobre a morte de Labén. Um salmo de Davi. Louvar-te-ei, ó Eterno, com todo o meu coração, sobre todas as tuas maravilhas contarei. Alegrar-me-ei e me regozijarei em ti, e cantarei a teu nome, Altíssimo. Ao retrocederem meus inimigos, tropeçarão e se perderão ante tua presença. Olha só, me perdi. Tem que gostar de estar aqui me assistindo, né? Pois tu sustentaste meu direito e minha causa. Ao sentar-te no trono, ó juiz justo, destruíste povos malévolos e condenaste os ímpios. Seus nomes apagaste para todos sempre. Exterminado foi o inimigo. Só ruínas restaram.
As cidades destruíste e toda sua lembrança pereceu, mas o Eterno para sempre está nas alturas. Ele prepara seu trono para o juízo. Ele julgará o mundo com retidão, sentenciará os povos com equidade. O Eterno será uma fortaleza para o oprimido, uma fortaleza nos tempos de angústia. E confiarão em ti todos os que conhecerem o teu nome, pois tu nunca deixaste os que te procuram, ó Eterno. Cantarei ao Eterno que habita em Sião. Difundam entre os povos seus feitos, pois aquele que cobra o sangue derramado dele se lembrou. Ele não esquece o clamor dos aflitos. Concede-me a tua graça, Eterno. Vê minha aflição causada pelos que me odeiam. Tu que me resgatas dos portais da morte, para que eu possa exaltar todos os teus louvores nos portões da filha de Sião, para que eu possa exultar com a tua salvação. Caíram os povos no fosso que fizeram, na rede que estenderam, seu próprio pé ficou preso. O Eterno tornou-se conhecido, ele executou a sentença através de suas próprias mãos. O perverso foi golpeado, refleti sobre isso. Os ímpios voltarão ao abismo, assim como todos os povos que do Eterno se olvidam. Pois o necessitado não será eternamente esquecido, nem a esperança dos aflitos se perderá para sempre. Levanta-te, Eterno, para que não prevaleça o malévolo, e sejam por ti julgados todos os povos. Impõe-lhes, Eterno, o temor a ti, para que reconheçam todos que são apenas falíveis mortais. Os salmos são determinantes para cada dia. Veja que eu errei, veja que eu me perdi em alguns momentos, e veja que a gente chega no final do salmo e ele diz: para que reconheçam todos que são apenas falíveis mortais. Então, viva a sua humanidade. Por enquanto você é mortal aqui, na casca. Shalom a todos, muito obrigada. Até